Introdução: Inglaterra medieval. Inglaterra medieval foi liderada por 8 reis e uma rainha, e começou em 1066 com William o Conquistador, ganhando o trono inglês após a vitória na Batalha de Hastings. 1377 é geralmente visto como o fim da Inglaterra medieval. Rei. Numa monarquia, o rei é treinado desde sua infância para exercer o papel de chefe de Estado, em situações normais, por cerca de 50 anos. E não só ele, mas toda a cadeia sucessora é treinada para exercer esse papel. Em realidade, os membros da linha sucessora são servidores do Estado desde que nascem. O chefe de Estado tem que representar todos os cidadãos, independentemente de coloração política ou partidária. O clero constituía uma classe aberta, na medida em que seus membros eram recrutados entre o povo e a nobreza. Não era uma classe homogênea, e existia o alto clero, bispos, abades e outros dignatários, e o baixo clero, pela riqueza, pelo poder, pela consideração social e até pela origem. Os altos dignatários da igreja estavam muito perto da nobreza, onde quase sempre eram recrutados. Nobreza, ao contrário do clero, era uma classe fechada, visto que a condição de nobre herdava-se com o nascimento. Era nobre ou filho de nobre. No entanto, o rei podia conceder a membros destacados da burguesia o título de nobre, como forma de recompensar os seus serviços. Também não era uma classe homogênea. No século XII existiam homens ricos, infanções e cavaleiros. Cavalaria medieval. Cavalaria medieval se refere à instituição feudal dos cavaleiros nobres e aos ideais que lhe eram associados ou que lhe foram associados pela literatura, notadamente a coragem, a lealdade e a generosidade, bem como a noção de amor cortês. Além dos cavaleiros, homens que os senhores feudais eram obrigados a apresentar as lanças, e a cavalaria era constituída pelos escudeiros, cavaleiros das ordens religiosas e dos conselhos. Povo. Também não era uma classe homogênea. Os vilãos eram homens livres, mas entre eles havia os mais abastados, que tendiam pela riqueza e pelo comportamento a aproximar-se da nobreza. Aqui alguns chegaram a ascender e outros que viviam pobremente. À medida que os séculos passaram, os servos foram ascendendo à condição de homens livres, engrossando as fileiras dos vilãos. Escravos, uns e outros, tanto no campo como na cidade. Os servos ou semisservos não tinham o mesmo grau de liberdade dos vilões. Estavam nas dependências de um senhor, nobre ou religioso, para o qual tinham de trabalhar. Na sociedade medieval, os escravos foram sempre em número reduzido. Basicamente, este grupo era constituído por cativos de guerra ou couros.
O papel da mulher medieval. As mulheres medievais, totalmente dominadas pelos membros masculinos da família, elas deviam obedecer instantaneamente não apenas seu pai, mas também seus irmãos e todos os outros membros masculinos da família. As mulheres eram espancadas até a morte e a desobediência era vista como um crime contra a sua religião. As mulheres medievais não podiam ser herdeiras dos títulos de seu pai. Todos os títulos passavam de pai para filho ou de irmão para irmão, dependendo das circunstâncias.